Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com Bruno Alcântara, arquiteto, urbanista e professor da Rede Docno de Ensino. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação imensa te receber aqui, para poder falar de um tema que está englobado dentro desses 30 anos da Constituição, que está associado à questão urbana. Então vai ser uma conversa que com certeza vai trazer um norte, vai trazer luz para a nossa sociedade, quem sabe para uma melhora nesse campo tão importante que é o desenvolvimento da cidade. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente poder trocar essa ideia, A gente já vem construindo esse bate-papo mais tempo, assim, acho bacana a gente poder registrar isso aqui e sabendo que a gente faz sempre da melhor forma possível, Então eu que agradeço a oportunidade. Ok, Bruno, de praxe aqui a gente sempre conta um pouquinho da história do entrevistado. Como é a primeira vez que você está aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional, Fala pra gente aí um pouquinho. Bom, eu saí de Caratinga em 97, fui fazer o curso de Arquitetura e Urbanismo em Viçosa. Foi uma escolha feliz, não só pelo curso, mas pela estrutura do curso mesmo em Viçosa, qual que era o foco dele. Que ele foi criado em 92 com, assim, um dos temas era trabalhar o planejamento urbano de cidade pequena e médio porte. Então era uma proposta de sair desse eixo convencional, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, sempre nas capitais e automaticamente metrópoles e com um olhar sempre metropolitano. Então, isso foi interessante porque o que sempre me incomodou, o que sempre me despertou, para além da questão da arquitetura que tem a ver com os edifícios, mas é o espaço da cidade, o que era coletivo, assim. E ao longo do curso, então, eu fui de 98 até 2003, sempre trabalhando com a questão urbana mais pesada, não só a história da arquitetura, como a história da cidade. Então, sempre que os temas vinham para ser desenvolvidos, eu estava sempre preocupado ali com essa escala maior, Que é o que difere um pouco a atuação do arquiteto urbanista. E de lá para cá, eu graduei em 2003 e entrei no serviço público. Fiquei 12 anos no serviço público. Trabalhei em Prefeitura de Patinga, Prefeitura de Timóteo, trabalhei no governo do estado, na Agência de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Aço. Depois eu tive um período como diretor de planejamento no Instituto de Planejamento Urbano de Contagem, que é o IPUCOM, que foi uma experiência bacana pela escala da cidade, inserção ali no próximo a Belo Horizonte, vamos dizer assim, a segunda cidade do estado em termos de porte demográfico e problemas também. Então, foi legal para a gente ampliar o repertório, com relação ao Vale do Aço. Então, depois desse período, eu comecei a desenvolver, foram projetos particulares, nunca montei uma empresa, sempre trabalhando com parceiros, é uma rede de outras empresas que fazem diversos trabalhos. Então, continuo atuando, com a elaboração de planos diretores, com a parte de apoio tecnológico e o desenvolvimento de tecnologias de informática para melhoria de gestão tributária municipal, que inclui geoprocessamento, inclui atualização cadastral e outras ferramentas, Um pouco na parte de gestão de arborização urbana, mas sempre com temas que estão articulados ao planejamento urbano, ao urbanismo, mas também com a questão da administração pública. E aí, mais recente agora, que foi a última empreitada, foi ter ingressado no mestrado e ter entrado na docência agora, que já não sou mais calor esse semestre, já passou o primeiro semestre, que está sendo uma experiência bem bacana, assim. Eu tenho ouvido muito falar de você nos bastidores da faculdade e pelos bate-papos que a gente tem ali, também nos corredores, entre os professores, e é muito bacana ver essa experiência que você está relatando aí, porque a gente vê isso no dia a dia. Eu tive a oportunidade de estar com você no ano passado, num evento sobre o patrimônio histórico cultural, e você fez uma apresentação brilhante lá, acerca do que a gente pode fazer por uma cidade, e eu quero aproveitar esse programa de hoje para poder apresentar isso, e nos próximos encontros aí a gente mostrar um pouquinho do que você mostrou para os alunos lá na faculdade, mostrar para a cidade de Caratinga e região, que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante para a gente poder mostrar. E com essa experiência que você passou para a gente, aí agora, na sua vida profissional e acadêmica, é interessante, nesse eixo que a gente está trabalhando aqui no programa, que são os 30 anos da Constituição, você poder falar um pouquinho o que você pode falar desses 30 anos no Brasil, com a Constituição que nós temos, o que nós tivemos de interessante, ou se nós não tivemos nada de interessante nesse contexto do planejamento urbano. Eu acho que a data, a cronologia, assim, ela é um recorte, ele é arbitrário, e a gente tem que fazer isso mesmo para poder marcar. Mas eu vou voltar um pouquinho antes da Constituição, que a questão urbana no Brasil e no mundo, ela tem a ver com a questão de concentração de pessoas num único ponto, O modo de vida antes da Revolução Industrial, ele se dava no campo.
as relações humanas, né, elas se davam no campo. A cidade era um entreposto assim, de troca, né, de rotas, vamos dizer assim, que não era a atividade principal. Então, só com o advento da mecanização, né, produtiva e a industrialização, é que a aglomeração de pessoas ela começa a acontecer de uma forma tal que a gente tem uma inversão, né? O modo de vida passa a ser urbano, passa a ser o modo de vida da cidade. Então, isso no Brasil, no mundo do século XVIII, né, por aí afora já tem uma intensificação grande, mas no Brasil, isso vai acontecer principalmente a partir de 1900 e com uma explosão um pouco maior na era Vargas. Então, na década de 40, a gente já tem, vamos dizer assim, uma problemática urbana sendo discutida, né? Um exemplo desses são os IAPs, né, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que era um mecanismo de organizar os trabalhadores para produzir moradia, que era um problema que surgiu com isso. Então, essa questão dos problemas urbanos, eles atacam principalmente os que estão menos inseridos ou inseridos perifericamente nesse processo de acumulação capitalista industrial. Então, com isso, ao longo dos anos, né, e desde a década de 30, década de 40, que tem movimentos de base que conclamam melhorias de reforma urbana e tal. Então, esse tipo de movimentação, a partir de 63, historicamente, tem um grande encontro do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que a temática era justamente a reforma urbana, né? Então, esse fórum, né, esse movimento que veio crescendo e nunca, não necessariamente o tempo todo teve esse nome de fórum, né, social, fórum pela reforma urbana e tudo mais, mas esses movimentos vieram ali se articulando de tal forma que na Constituição de 88 consegue incluir o artigo 182 e 183, né, dentro da Constituição. Antes disso, a gente tinha uma política do BNH que editou uma legislação que não foi albergada pela Constituição, que tem um impacto grande. Então, é para poder dizer que a Constituição ela veio, mas ela não conseguiu, na minha perspectiva, por causa da legislação de parcelamento do solo, que é de 79, dela ter vamos dizer assim, uma outra roupagem para a questão do parcelamento do solo e para a expansão urbana. Então, a Constituição veio, mas o Brasil não fez uma revisão dessa legislação para tornar ela compatível, por exemplo, com o discurso do Estatuto das Cidades. Então, a gente tem a Constituição, né, de 88, mas existem experiências de plano diretor antes da Constituição, então, cronologicamente, data-se assim. Tem experiências pós-Constituição até o Estatuto das Cidades, que elas vão de 88 a 2001, que é um outro bloco de experiências, e tem as experiências de planejamento urbano e plano diretor pós-Estatuto das Cidades, que é de 2001 para cá. Do mestrado, eu tive a felicidade, né, de ser aluno do professor Ítalo Stefan, da Universidade Federal de Viçosa, na graduação e agora na pós-graduação. O trabalho dele de doutorado, a tese dele, vai justamente fazer um compilado e analisar o que aconteceu nesses 3 momentos, né? Então, a síntese que eu posso trazer, que eu acho que vai responder de uma forma mais já contextualizada, né, e de uma forma mais contundente o que vocês pretendem avaliar aqui, é assim, as experiências mais exitosas, elas nunca dependeram da legislação para ela acontecer, porque elas são pactos coletivos, né? Tem que ter uma mobilização das pessoas que moram naquele município para poder definir o rumo dele. Então, a partir do momento que esse diálogo acontece naturalmente, e aí a questão cultural ela é muito importante, haja visto que o Sul é muito mais exitoso do que outras partes do país, em função dessa questão do diálogo, desse pensar coletivo, um olhar mais holístico, assim, que é cultural mesmo. Então, assim, essas experiências elas nunca dependeram nem da Constituição nem do Estatuto. E os instrumentos que o Estatuto das Cidades vem consagrar são instrumentos que já eram da vivência. São práticas. Eram práticas, né? Que tentou se colocar como um regramento que pudesse valer de referência para todos, né? Então, nessa análise, existe um conceito que o professor desenvolve, que é o conceito da inaplicabilidade, né? Então, os planos diretores são ferramentas que estão aí hoje, mas eles são inaplicáveis, não a parte dos casos. E quando a gente que a gente vai avaliar o conteúdo dele, você ainda divide se você tem instrumentos e dispositivos que são auto-aplicáveis ou não auto-aplicáveis. E a grande maioria dos que trazem um impacto direto na melhoria da qualidade de vida, de projetos e coisas que são mais concretas, né, e não só diretrizes, tem tornado esses instrumentos, sobretudo aqueles que vieram por obrigatoriedade, né, com um grau muito baixo de auto-aplicabilidade e, nesse sentido, ficando como um instrumento, assim, a gente até brinca falando, né, com ingenuidade tão grande nas diretrizes, por exemplo, fazer um teleférico, que são tecnologias, né, coisas que não estão tão direcionadas ao que poderia realmente ser resolvido com um plano diretor, e vira uma
como se fosse uma cartinha ao Papai Noel, de tanta ingenuidade, e vão para a gaveta. Esse é o grande destino, né? Ele acaba ficando simbólico, né? Porque ele não é real. É. E eu acho interessante você destacar aí justamente essa questão da mobilização das pessoas em relação àquilo que elas querem vivenciar na cidade. Se não tem essa participação, né, como tem a prática no Sul, que ela é mais avançada, você vai ter um instrumento simbólico que não tem a cara daquele espaço e vai ficar guardado numa gaveta. Sem dúvida. Né? É bom destacar que o plano diretor é obrigatório nas cidades com mais de 20 mil habitantes. E fazendo um recorte aqui da nossa cidade, da região, a nossa cidade tem 90 mil habitantes. Né? A gente tinha que ter, né, uma dinâmica, né, de trabalhar esse plano diretor, de poder visualizar esse plano diretor, de saber como é que ele está sendo construído, para que a gente possa, de alguma forma, tentar entender como é que a cidade pode crescer de uma maneira, né, melhor. Né? Sem dúvida. E nesse contexto do plano diretor, nessa questão da sustentabilidade, né, como é que a gente pode, né, como você apontou, essa questão da dinâmica, às vezes da não necessidade de uma lei, né, com um fator econômico tão aguçado? Né, as cidades crescem para onde, de alguma forma, né, os investidores, né, os especuladores querem que ela cresça. Isso também é bem ruim, né, do ponto de vista da organização. Sem dúvida. Assim, o que a gente tem observado e num primeiro momento da profissão com um olhar bem de um técnico de prefeitura, mas hoje sim a gente tentando entender o que acontece, né? Se falava assim, olha, os países desenvolvidos têm uma qualidade urbana boa porque eles são capitalistas, exploraram os subdesenvolvidos e tal. Olha, não é bem isso. Quando a gente vai entender o que acontece lá, como é que essa prática urbana acontece, lá a questão do lucro com a cidade, ela não é um assunto que fica debaixo da mesa ou nas periferias dos espaços públicos, né? Isso é discutido no dia a dia da vida das pessoas, mas isso não é discutido publicamente. E não tem como a gente negar hoje que a cidade é capitalista. E sendo uma cidade capitalista, ela não só alberga as práticas capitalistas, como ela por si só é o reflexo material do capitalismo. Então, automaticamente, ela vai ter os espaços melhores e piores. Mas o que faz, por exemplo, países com alto grau de capitalismo, né, ou com uma maturidade no capitalismo muito maior que a nossa, ter uma qualidade urbanística muito boa? É porque tem uma discussão de como é que você ganha dinheiro com a cidade. E o próprio Estado lá atua mediando o mercado urbano de imóveis, né, que e hoje tem até se aguçado, né, porque tem discutido que a expansão tem se dado às vezes em função da financiarização do solo urbano, que é você poder ter o imóvel, mesmo que ele não te dê liquidez, mas que ele te dá capacidade de endividamento. Então, olha como que a cidade tem servido uma financiarização da vida, né, vamos dizer assim. Então, tem essa relação direta da cidade com o capitalismo. Para mim, o grande foco a gente só consegue avançar a partir do momento que essas dinâmicas, essas vontades, elas vêm para a mesa e a gente consegue pactuar isso melhor. Porque ela visa o todo, né? O que não pode é expandir na perspectiva de um, ou de um pequeno grupo. Exatamente. Né, que vai fazer da cidade aquilo que ele bem entenda, né? A gente vai fazer um breve intervalo agora, Bruno, e a gente volta, né, no segundo bloco com uma perspectiva mais de futuro. Né? A gente pôde, né, com a sua fala nesse primeiro bloco, entender como é que isso foi sendo conduzido. Mas se a gente poder olhar agora para frente, né, por exemplo, Caratinga, tem jeito ainda? Como é que a gente faz para poder melhorar a nossa vida? Mas é isso aí, a gente vai falar no próximo bloco. Programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco, pela Docno TV, conversando hoje com Bruno Alcântara, arquiteto, urbanista e professor da Rede Docno de Ensino, falando sobre os 30 anos da Constituição na perspectiva do planejamento urbano. Bruno, primeiro bloco, um pouco da sua história, né, trajetória acadêmica, profissional, né, você pôde trazer um pouco da história desse planejamento urbano, né, no Brasil, né, de um modo geral, e ficou uma perguntinha, né, no finalzinho do primeiro bloco, na perspectiva de futuro, né? Por exemplo, Caratinga, né? O que a gente pode esperar de avanços nessa questão do planejamento urbano? Tem jeito, né? Eu conheço um pouco do seu trabalho e vi o que você nos apresentou no ano passado e eu queria muito que você pudesse, de uma maneira lógica que o programa a gente tem um tempo mais curto, mas que pudesse mostrar um pouco daquilo que você falou pra gente.
Então, esse trabalho, né, assim, você conhece ele melhor, só para contextualizar para quem está assistindo a gente, assim, é um trabalho que ele surgiu a partir de um edital que a Prefeitura de Caratinga abriu, né, para um concurso público de projetos para definição de uma requalificação urbanística na área do corredor gastronômico, que assim estava chamado, que é um trecho ali na Marechal Deodoro, né, na Avenida Marechal Deodoro, onde tem o Armazém Diesel, por ali a concentração de bares. Então a gente começou a pensar o que poderia ser feito ali, né? Se poderia fechar, como é que seria converter aquilo tudo em bares. Então a questão histórica ela sempre surge, né? Como uma questão primordial nos projetos de intervenção urbana. E o que a gente fez foi fazer uma pesquisa com uma técnica, né, uma técnica de morfologia urbana para poder resgatar historicamente como é que se consolidou, né, como é que esses tempos aconteceram da cidade, né, o tempo da época que não tinha ferrovia, que tudo era feito dependendo de animal para poder transportar. Então você imagina, chegava vidro aqui? Não chegava, né? Então você tem um tempo pós-ferrovia, né, que é o tempo que insumos da construção civil, indumentária, vestimentos, né, equipamentos, coisas poderiam vir da metrópole para cá, que antes era o Rio de Janeiro, e o ramal ferroviário vinha na década de 30. E daí para frente, né, a questão da matriz rodoviária, que veio brigando aí com a matriz ferroviária, a gente teve pouco tempo de ferrovia, mas tudo isso marca tempo na cidade, né? E como é que a gente poderia hoje pegar uma área que tem fragmentos destes tempos passados, né, e conseguir converter isso num novo espaço, que é o tempo contemporâneo, que é o tempo celular, que é o tempo da mídia social, né, que é o tempo da interatividade. Então, permeando, né, em várias técnicas para poder tentar responder isso, a gente fez alguns levantamentos e o que a gente viu é o seguinte, né, hoje o que está no mundo em termos de direcionamento para desenvolvimento urbano é o desenvolvimento de cidades compactas, né? E a cidade compacta ela não pode ser uma cidade tumultuada, então ela tem um nível de complexidade também para a gente poder trabalhar. Então a intervenção se tratando de área central, né, o que a gente percebeu, assim, a gente tem um período de formação do município que ele parte do eixo Santo Antônio até Catedral, que seria um primeiro momento. Um segundo momento que ele já acompanha a orla do Rio Caratinga, desde a Praça da Estação até onde hoje é a rodoviária por ali, e só depois da conclusão da rodovia na década de 40 é que a gente passa para outra margem do Rio Caratinga em termos de expansão urbana. Que eu diria que é uma primeira fase, mas com 3 momentos distintos, que a gente ocupa a parte baixa, né? A partir da década de 70, o impacto de equipamento de abertura de estrada, trator, caminhão, e um impacto, no caso de Caratinga, de êxodo rural muito grande que teve, né, vindo para a cidade para poder morar, a gente tem uma periferização e é aí que nós vamos subir os morros, né? Então essa fala assim, também é o resumo de outros trabalhos, né, acadêmicos, como o trabalho do professor Nelson, que está com a gente na rede, o trabalho do professor Munir, né, o trabalho do Dr. Lázaro Duval, que eu acho que é uma das principais referências históricas que tem. Então, partindo desse olhar, né, e como que poderia solucionar, o que eu vou fazer agora com você, vamos assim, dizer como que a gente viu que essa história de Caratinga, essa vocação, esses tempos, né, essas possibilidades, coisas que deveriam ser incorporadas, como que eles barravam na questão da gestão urbanística e da ausência da gestão urbanística, né? Por exemplo, a gente sabe que tem um plano diretor que foi aprovado, mas a gente não tem notícia do que foi encaminhado na cidade em função desse plano diretor, que ele é bem antes da Constituição, né? Sabe de outras iniciativas que tiveram para poder desenvolver um planejamento urbano para o município, mas que também não se converteram numa lei e se converteram, elas também não entraram num rol de aplicação para a gente poder identificar. Então, pensando nisso tudo, o que eu entendo é que essa ausência de planejamento ela não permite que a gente faça com que leituras desse tipo tornem-se públicas, fica a leitura só do profissional, né? O papel da arquitetura e do urbanismo dentro do planejamento urbano é de trazer essas técnicas do urbanismo e colocar a serviço do planejamento urbano que está mais vinculado à administração pública do que à técnica urbanística em si, né? Então essa tentativa. Eu como arquiteto, então, estou sempre tentando pensar planejamento urbano, né? Incluindo e colocando a serviço desse olhar da cidade o olhar técnico do urbanista. E aí nesse sentido que eu poderia dizer assim, todos os projetos ou todos os trabalhos de planejamento urbano hoje, eles precisam necessariamente de ter uma parte pesada dele, que é a parte de ouvir. Porque o grande cliente do arquiteto urbanista, quando ele está fazendo planejamento urbano, não é um casal ou um grupo de pessoas, de empreendedores, sentado numa sala de reuniões. É a cidade como um todo, né?
E como que a gente faz, né? Qual que é o desafio, né? Como que a gente faz para poder conseguir escutar aquelas pessoas que não têm formação para compreender a formulação de problemas urbanos, né? Que infelizmente ainda é uma parte grande da população, né? Por diversos motivos, que não vem ao caso. De toda forma, que nós temos que nos valer de técnicas que são alheias ao do urbanismo. Então, aí nós vamos precisar dos psicopedagogos, dos assistentes sociais, pessoas que têm essa dinâmica, né? A outra questão é a questão do direito, que está totalmente relacionada, né? Porque nós vamos formatar a legislação, então tem uma questão de técnica legislativa, tem uma questão de articulação de legislação, tem uma questão de garantir a roupagem da participação, né? Porque você tem que ter os espaços e tudo mais, então você tem que ter um profissional ali dentro desse escopo de trabalho. A parte da engenharia civil, sanitária e ambiental, para a gente fazer uma análise de infraestrutura urbana, essa análise de sítio e tudo mais. Então, quando a gente vai trabalhar o planejamento urbano, né, um grande desafio é que você consiga ter, a serviço do município, equipes multidisciplinares. Equipes multidisciplinares que tenham um mínimo de conhecimento para poder construir uma ferramenta com todos os pormenores que ela exige e colocar a serviço efetivo do município. E, acima de tudo, um desafio de que a gente consiga produzir planos diretores que fujam do que eu falei no primeiro bloco, que o professor Ítalo traz nos estudos dele, né? De que os planos diretores são ferramentas pouco auto-aplicáveis. Então, as tentativas recentes que eu tenho me envolvido são sempre no sentido de inovar nas técnicas de participação, para a gente fugir daquele formato tradicional que os governos de esquerda trouxeram, né? Que você pega, faz uma palestra, põe um pessoal na sala, debate os temas, encaminha e ele escreve a lei. Então, você tem outras formas de ouvir. Então, eu entendo que hoje, para Caratinga, a construção desse tipo de instrumento é fundamental para a gente poder pensar em questões que a gente levanta nos projetos, como, por exemplo, não ter estacionamento na área central para circular veículo de transporte coletivo de alta qualidade, né? Para a gente poder pensar em como que nós, usuários de veículo privado, vamos ter que abrir mão do veículo privado se a gente quiser ter um grau de mobilidade melhor no centro da cidade, porque nós não vamos demolir. Não é verdade? Nós não vamos abrir avenidas que hoje, por exemplo, a Catarina Cimini, Rua Nova, todas essas principais da área central, foram consolidadas lá naquele primeiro tempo que o nosso levantamento histórico apontou, né? Num tempo que era da carroça. Já passamos do tempo da ferrovia, já estamos no tempo do automóvel, mas nós estamos precisando de ir para outros tempos agora. E o que nós vamos fazer, né? Ou nós vamos abrir mão do veículo privado, ou repensar como utilizar o veículo privado. Evidente que isso em paralelo a uma política que oferta um serviço público de qualidade e que vale a pena substituir o conforto do automóvel por um veículo que não está aí no mercado, que a gente não conhece, então tem que inovar nesse sentido. Mas tem que andar em paralelo. Se a gente não consegue ter um planejamento, né? Ou seja, se a estratégia de planejamento até hoje foi não ter instrumento, porque é uma decisão também, não ter um plano diretor é uma decisão. Não fazer o plano é uma decisão, não aplicar o plano é uma decisão. Interessa a alguém isso, né? Alguém decidiu não fazer, né? Alguém decidiu não compor a equipe, alguém decidiu não revisar, alguém decidiu não cobrar, alguém decidiu não fazer isso, né? Porque pensar que é desinformação não faz sentido a gente pensar que é desinformação dos agentes envolvidos. Então, para a gente sair dessa estratégia de não ter instrumento de planejamento, e é o que precisa anterior, né, a gente ter um espaço para poder viabilizar projetos que vão discutir alterações significativas na vida da cidade, né? Que, sem dúvidas, em Caratinga, o grande gargalo é a mobilidade hoje, né? Ou seja, usamos ruas para passar bicicleta, veículo, pessoas, muita gente, muito mais gente do que antes, caminhões, carga, em uma estrutura viária que foi feita em 1860, 1870, até 1900, que ela se consolidou, basicamente teve pouca alteração, pouco alargamento, então fica inviável. Mas o que eu queria, né, ouvir de você era justamente isso. Mas é possível. É possível, sem dúvida é possível e perpassa pela questão de ter um planejamento que é macro para viabilizar os instrumentos de intervenção, né? E que a construção desse instrumento não é só ter um papel, né, que representa isso, uma lei. É ter uma estratégia de planejamento urbano que ela vá ouvir as pessoas. Senão nós vamos fazer um planejamento, como as críticas que o professor Ítalo traz, um planejamento que é feito por poucos, que interessa a poucos e que é desconhecido por muitos. Então ele não surte efeito na cidade. Eu concordo. A participação popular ela tem que estar presente.
as audiências públicas, as pessoas têm que poder opinar sobre aquilo que elas esperam, né, da cidade. E é logicamente que o profissional, né, o arquiteto, o urbanista, ele vai ter condições de mostrar o que pode, o que não pode, aliado à questão jurídica, né, de observar, né, os limites, a questão da proteção ambiental. Né, o caminho eu também compreendo, é esse, mas eu acho que nessa nossa conversa de hoje, a gente lança essa luz sobre Caratinga, para a nossa região, justamente para a gente poder, né, tentar fazer uma análise de que é possível a gente poder viver numa cidade melhor, mais planejada, né, com a melhor acessibilidade, né, quem sabe com ciclovias, num transporte público, né, que possa, né, fazer, né, toda essa logística, né, para poder facilitar a vida, né, das pessoas, né, daqueles que são mais necessitados. Né, o caminho é esse, planejamento, participação, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer isso em algum momento. Eu queria te agradecer, Bruno, e dizer assim, o nosso tempo é pequeno, mas nós vamos fazer aqui, né, já estou deixando aqui, né, o convite, eu quero trazer, né, o seu trabalho para a gente poder mostrar para o nosso telespectador, para que a gente possa começar a visualizar e começar o murmurinho na cidade, que já é interessante. Né, se não estão participando, se não estão opinando, mas pelo menos falar entre, né, entre os colegas, entre os amigos, e começar a cobrar, né, do poder público iniciativas nesse sentido. Então, para esse momento, eu acho que a nossa conversa valeu para isso. Então, aí nas próximas semanas, a gente começa a falar um pouco do seu trabalho. Muito obrigado por sua presença aqui hoje, por né, poder estar tendo essa conversa com a gente. O programa, né, agradece e se engrandece, né, com essa conversa a respeito do planejamento urbano, num ano interessante, que completa 30 anos da Constituição. Afinal de contas, a gente imagina que isso tem que melhorar. Sem dúvida. Né, para frente, pelos próximos 30 anos, será que a gente vai ficar do mesmo jeito, com a poluição, com, né, às vezes uma bagunça, um gargalo apertado dentro da cidade? Vamos tentar melhorar isso. Muito obrigado aí pela sua companhia. Eu que agradeço. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.